O Brasil está 50 anos atrasado em relação aos maiores mercados do mundo quando se trata das alternativas para ampliar os investimentos em empresas inovadoras. A afirmação é do deputado José Humberto, do PSD de Minas, e foi feita num encontro do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara. Esse centro discute as possibilidades de desenvolvimento do investidor anjo. O deputado afirma que falta no Brasil uma cultura empreendedora e a capacidade de melhor aproveitar o lado bom do capitalismo. Vamos saber mais sobre o tema, inclusive o que é este investidor anjo a que eu me referi no início, com o próprio deputado que participa desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Paulo José Cunha e o nosso programa é transmitido pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Queria saber, antes de mais nada, o que é este investidor anjo a que o senhor se referiu? Pois não, primeiramente eu cumprimentá-lo, Paulo José, cumprimentar a toda essa grande audiência, né? A TV Câmara, a Rádio Câmara, e agradecer por esse espaço, essa oportunidade. De fato, eu sou o relator desse estudo no SEDES, que é o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara. É um fórum consultivo, não é deliberativo, que pretende discutir assuntos que fogem daqueles que são da alçada das comissões permanentes. Nós tratamos mais de assuntos com uma visão de longo prazo, de assuntos estratégicos. E é exatamente o que se trata o chamado capital, o investidor anjo, né? Na verdade, nós estamos falando da criação ou do desenvolvimento, né, do capital, da indústria, do capital empreendedor no Brasil, né? Que já é existente, avançado em países onde o capitalismo realmente existe de fato, né? E no Brasil nós precisamos fomentar esse tipo de indústria. E essa indústria ela é muito necessária para propiciar que aquelas ideias inovadoras, as empresas nascentes baseadas numa ideia inovadora, às vezes até de base tecnológica, que tenha condições de avançar, porque elas têm um enorme potencial de desenvolvimento, essas empresas. Elas geram empregos altamente qualificados. E com a capacidade criativa do povo brasileiro? Exatamente, mas para que isso se aconteça de fato, nós temos que criar o cenário ideal, desenvolvermos, né, ações, inclusive no que diz respeito à questão da legislação brasileira e desenvolvimento desse cenário. Então é disso que se trata esse estudo no centro do SEDES, aqui na Câmara, o qual eu tenho a honra de relatar. Agora, deputado, a gente sabe que isso aqui exige uma pesquisa, é evidente que exige investimentos, não é? E também a gente sabe que o Brasil não está muito habituado a gostar de investir nesse tipo de iniciativa. Como fazer para sensibilizar o governo, seja ele qual for, da importância estratégica, como o senhor diz, desse setor para o desenvolvimento nacional? Os desafios são muito grandes, Paulo José. De fato, o Brasil, com a sua cultura, né, nós não temos, o nosso capitalismo é muito incipiente, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, esse setor do capital que se investe no setor produtivo sofre no Brasil uma concorrência enorme em função da alta taxa de juros no capital especulativo, né? Outra concorrência, outro problema enorme que se enfrenta é aquele causado pela complexidade do nosso sistema tributário, né? Então, isso gera além do ambiente, próprio volume de tributos. Exatamente. Né? Sem falar do cipoal deles. Né? Exatamente. E isso aliado a algumas questões pontuais, né, no que diz respeito, por exemplo, a questões burocráticas, né, questões trabalhistas. Isso não gera um ambiente ideal para que essas boas ideias sejam aproveitadas e se transformem, de fato, no Brasil, em negócio. Porque você disse tudo. O brasileiro é criativo. Nós estamos aqui outro dia e o brasileiro anunciou, numa pesquisa, uma nova vacina, um nova método de detectar a dengue, de uma forma muito mais barata e rápida, né? Uma criação brasileira, mas são muito poucas as boas ideias brasileiras que se tornam negócios, por falta de um ambiente ideal. Então nós temos que, nesse desafio, exatamente convencer
com a ajuda das instituições que trabalham nesse mercado, com o setor acadêmico, convencer o setor governamental a investirmos, mesmo que seja a longo prazo, né? Não dá para resolver tudo de uma hora para outra, mas que ao longo do tempo nós possamos criar essa indústria, desenvolver de fato essa indústria no país. Deputado, o brasileiro, como o senhor disse, eu afirmei, ele não é apenas criativo, ele é empreendedor. Há pesquisas feitas pelo Sebrae, eu me lembro coisa de 2, 3 anos, mostrando que o Brasil, em relação a outros países, é um dos países onde mais se empreende. Mais você tem pessoas criando novos negócios. Não está na hora de juntar essa capacidade empreendedora com essa capacidade criativa para daí enfrentar esses mercados estrangeiros e a gente conseguir se posicionar finalmente em escala planetária e sair dessa inércia? Parece uma inércia, né? Embora a gente não consiga construir uma nação de um dia para outro. É uma questão de know-how. Quem não tem know-how hoje, quer dizer, que não tem o conhecimento, na verdade, a gente não consegue ir para lugar nenhum. O ritmo, a velocidade nos angustia, porque nós sempre queremos que seja mais rápido, né? Mas nós vivemos um momento revolucionário, Paulo José. Começa, por exemplo, com o Instituto da Lei Geral da Microempresa, com os aperfeiçoamentos que estão sendo buscados agora. Eu quero, inclusive, parabenizar o ministro Afif e a secretaria pelo seu esforço. E aqui na Câmara também, a Frente Parlamentar da Microempresa, o próprio Sebrae, né, que tem contribuído muito para que realmente nós venhamos fazer com que o Brasil se desvencilhe dessas amarras burocráticas, desse Estado que se torna por exagerado, que chega fica... a ser até opressor. Opressor. Certo ponto. Não é? Não há boa ideia que resista a uma burocracia dessa e uma burocracia sufocante. Sufocante. Isso é uma perda enorme, isso é um atraso incomensurável. Não dá para medir o prejuízo que se traz à nossa nação. E eu acho, então, que o Congresso Nacional tem que procurar contribuir para isso. E, estando aqui de passagem, acho que é meu dever tentar, minimamente que seja, contribuir nessa discussão e ajudar os grandes interlocutores dessa discussão a seguir adiante para que os resultados sejam mais velozes, mais imediatos, porque o povo já está perdendo um pouco dessa vamos dizer, dessa chama da esperança, né? Ou mesmo a paciência de esperar por esse ambiente ideal. Deputado, o senhor é um patureba. Sou um patureba. Com maior orgulho. Ele é de orgulho. Patos de Minas e quem nasce em Patos de Minas é conhecido como patureba. O senhor foi prefeito... Menos os que saem de lá e não voltam. Esses são patifes. São patifes? Ótimo, eu vou usar por aí. Mas acho que eles não vão gostar. Eu tenho vários amigos que saíram e nunca voltaram. Deputado, o senhor foi prefeito de Patos. Lá em Patos, durante a sua gestão, só para a gente fechar o programa, o senhor chegou a colocar em prática algumas dessas noções que o senhor defende hoje? Fui prefeito incentivar um pouquinho o empreendedor? Sim, e tal. não resta dúvida. Até porque eu trago na minha experiência de vida a proximidade com a microempresa. Né? Eu fui um engenheiro formado por uma Universidade Federal que nunca tive oportunidades na engenharia. E acabou, por questões da minha família, a sua atuação no comércio varejista, pequena empresa, acabou que isso me puxou pela vida. Então, eu militei durante anos nessa questão, nessa área, nesse setor. Né? E agora, como prefeito, eu procurei, então, implementar essa minha visão. Está certo que eu fui prefeito no último ano, já há 10 anos se passaram. Mas tive uma preocupação enorme de trazer para dentro da minha gestão uma parceria com todas essas instituições, criando na minha gestão uma agência de desenvolvimento econômico e social em Patos, trazendo o Sebrae para colaborar, criando incubadora de empresas, o Banco da Gente que nós criamos na minha gestão, o Banco de Microcrédito, né, foi criado na minha gestão, programas de fomento eu tentei criar, então, enfim, não quero aqui virar a nossa discussão para esse momento importante da minha vida, em que eu me realizei bastante
bastante, embora também tenha tido momentos de muita decepção ou frustração pela não continuidade de certos programas. Mas acredito que tenha procurado dar a minha contribuição nesse sentido. Hoje vivemos uma outra época, Paulo José. Eu acho que hoje o momento é totalmente diferente, mais propício. Nós temos um ambiente muito mais próprio para que esse desenvolvimento de fato aconteça. E aqui na Câmara tenho procurado dar essa contribuição. Deputado, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo lá no Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara. Quer dizer que no dia 22 da maior de importância, maio... pouca gente conhece. É um tema árido, que depois que se explica, todos entendem perfeitamente. Claro. Mas no dia 22 de maio nós teremos um seminário aqui, das 9 às 18 horas, onde grandes debatadores tratarão de assuntos específicos sobre esse tema. Então fica aí a toda a nossa audiência o convite para participar no dia 22 de maio, no plenário 3 do anexo 2 da Câmara dos Deputados. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Deputado Patureba José Humberto, do PSD de Minas Gerais. Muito obrigado pela oportunidade. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.